A armação contra Felipe Martins foi desmascarada ao vivo e a cores, que revelou ainda a razão oculta, secreta da prisão ilegal de Felipe Martins, que vai te deixar aí de queixo caído. Esse é um daqueles vídeos raros, impagáveis, que a gente diz só acredito vendo, mas depois, mesmo de a gente ver, a gente não consegue acreditar. Essa foi a minha reação, o meu sentimento. Eu fiquei incrédulo assistindo isso aqui e achando até que, sei lá, era um vídeo feito por inteligência artificial, de tão absurdamente verdadeiro, claro, objetivo, no ponto. E aí eu senti que eu precisava compartilhar com vocês. Então bora lá comigo, direto ao ponto, direto ao vídeo. Então são elementos extremamente problemáticos, mas que até agora têm sido utilizados para criar cerceamentos os mais absurdos, né? A gente está numa semana em que houve diversas manifestações de corte político, e eu entendo que não cabe aqui avançar no discurso político, mas cabe sim uma contextualização, porque a denúncia feita pela PGR ela começa justamente com uma introdução de natureza política, e a gente está numa semana que todos os órgãos de imprensa têm se levantado, têm erguido a voz contra a censura no Brasil. E eu gostaria também que ficasse consignado que eu estou sob censura há quase 2 anos. Eu não posso conceder entrevistas, eu não posso me expressar por redes sociais, eu não posso ser filmado, eu não posso ser fotografado. Inclusive, no dia 22 de abril, quando eu estive pessoalmente, presencialmente, nas dependências da primeira turma, do plenário da primeira turma, no STF, um fotógrafo tirou a minha foto, colocou na página do STF e foi, segundo a imprensa, mas a foto estava lá, tem o registro, recebeu a ordem que tinha que tirar. Ou seja, por alguma razão, eu sou uma pessoa que hoje se busca esconder. Por alguma razão, eu sou uma pessoa que hoje não se permite falar publicamente, que não se permite dar a minha versão, exercer a ampla defesa, não só naquilo que diz respeito à defesa técnica, que tem sido exercida de forma heróica, em que pese todas as violações e todas as dificuldades que eles têm encontrado ao longo desse processo, mas eu tenho tido a minha palavra cassada, eu não tenho tido a oportunidade de fazer isso que eu estou fazendo hoje. Então, eu até peço a compreensão de Sua Excelência, dos demais colegas, né, os correios, os advogados, porque essa é a primeira oportunidade realmente em 2 anos, e há muita coisa a que ser dita. Ainda sobre os registros de entrada, é importante registrar que há registros de entrada convergentes com várias outras pessoas, e pessoas que, segundo notícias, sequer foram investigadas. O que mostra, para mim, e isso parece estar claro, como eu disse, a minha prisão, na minha convicção, ela não se dá por justa causa, a minha prisão cautelar se dá, no mínimo, por meio de um equívoco e, no mínimo, por meio de uma negligência da autoridade policial, que confessou, inclusive, na fase de instrução deste processo, que não julgou necessário realizar diligências básicas que teriam sido suficientes para apontar a minha localização, que ignorou elementos que constavam dos autos, que apontavam também a minha localização. Então, da mesma maneira, eu considero, sim, que tem havido uma seletividade por parte, sobretudo, da Polícia Federal em relação à minha pessoa, seletividade que começa, evidentemente, com o delator que conta uma série de mentiras, mas que poderia ter sido sanada de forma muito clara. E explico por quê. Quando o delegado Fábio Chora, ao colher os depoimentos da delação do coronel Mauro Cid, ele pergunta de forma objetiva e clara: Coronel Mauro Cid, o senhor tem algum elemento material, o senhor tem algum elemento que corrobore tudo isso que o senhor está dizendo sobre o Felipe Martins? Ele fala: não, doutor, não tenho. E o delegado, aparentemente, ignora que um acordo de delação precisa, sim, ser corroborado por elementos de prova, precisa, sim, ser corroborado por elementos sólidos, para que não se faça o tipo de injustiça e o tipo de cerceamento, o tipo de violação de direitos mais fundamentais, como tem ocorrido na minha vida desde então. Inclusive, não consta nos autos, e eu não saberia apontar para o senhor ou para qualquer pessoa que me perguntasse quais são as razões das minhas cautelares. A PGR, tanto na primeira manifestação, no dia 1º de março de 2024, 20 dias após a minha prisão, diz que não havia ocorrido a viagem, que não havia indícios de fuga e que não eram necessárias nenhuma outra diligência, aliás, nenhuma outra cautelar, a não ser o recolhimento do passaporte e a proibição de sair do país. Depois, quando se manifesta novamente em julho, no mesmo sentido, de posse das herbes, dizendo: olha, as herbes demonstram que ele de fato fez
uma viagem para Ponta Grossa, se instalou ali e não mais saiu. Então, está demonstrado que a viagem não ocorreu e, portanto, não há risco de fuga. Da mesma forma, a PGR se manifesta solicitando apenas as mesmas cautelares, menos gravosas, né, que haviam sido aplicadas a outros réus, que podiam conceder entrevistas, podiam viajar pelo país, e que eu, desde que saí da prisão, não posso fazer. Mencionei no início, né, amanhã, dia 25 de julho, é aniversário da minha filha, Aurora, não poderei estar com ela, não poderei ver ela, como não tenho podido, ela mora num local de difícil acesso, então isso dificulta ainda mais. Não tenho podido ver os meus pais. A minha avó, de 99 anos, chora todos os dias porque ela não pode me ver, ela não tem condições de viajar para cá, e não há nenhuma justificativa nos autos. Não é que há uma justificativa genérica, do tipo, permanece o risco de fuga. Não, simplesmente não há. Não foi juntado aos autos qual é a razão, só foi juntado aos autos o rol de restrições, que inclui as restrições de entrevistas, a restrição de expressão pelas redes sociais, o contato com uma série de pessoas, que tudo bem, até parece uma coisa mais natural, monitoramento eletrônico, comparecimento semanal, toda segunda-feira, no Fórum de Ponta Grossa, algo que já vem sendo apontado, inclusive, pelo Ministério Público de Ponta Grossa, pelos juízes responsáveis de Ponta Grossa, que parece excessivo e desnecessário, uma vez que eu sou a única pessoa do estado do Paraná que comparece semanalmente à Justiça para realizar essas diligências. Nunca tive qualquer problema na realização nesse ponto aí, eu cuido dos processos também do 8 de janeiro. Há diversos réus que estão com tornozeleira no Paraná. Comparecem toda semana. Semanalmente, não. Aqui, semanalmente. Semanalmente, porque a determinação é do seu excelência, o ministro relator. Não é do juiz do local. Nós podemos solicitar essa informação? Sim, vários processos nos autos. É só ótimo, porque consulta pública. Essa informação foi solicitada ao TJ do Paraná, que nos respondeu dessa maneira. Há uma senhora, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, que comparece uma vez por mês em decorrência de um processo do 8 de janeiro, mas ela não comparece semanalmente, toda segunda-feira, tanto que todos os funcionários do fórum já me conhecem, eu sou a única pessoa que faz essa diligência frequentemente. Como eu disse, Excelência, eu saí da prisão em 8 de agosto de 2024, nós estamos nos aproximando de agosto de 2025, fazem um ano, eu tenho cumprido todas essas cautelares de forma diligente, nunca houve qualquer tipo de problema, qualquer violação, sempre tenho informado nos autos qualquer movimentação, qualquer problema que eventualmente surja, mas permanecem essas mesmas cautelares, essas mesmas restrições, que, como eu disse, têm tido um custo pessoal muito alto, que não encontram previsão no Código de Processo Penal, não encontram previsão na legislação brasileira, e que, como parte da minha autodefesa, eu gostaria de fazer consignar, com alguém que está tendo a oportunidade de falar pela primeira vez, que isso, inclusive, tem causado prejuízos enormes à minha defesa. Dou um exemplo. Ao longo da fase... Senhor Felipe, o senhor está fazendo um discurso circular, assim, eu gostaria que o senhor, sem cercear o senhor, só gostaria que o senhor fosse mais objetivo para que eu possa passar a palavra e nós possamos continuar. Que a defesa do senhor também vai ter oportunidade de questionar o senhor. Perfeito, Excelência, perfeito. Mas como eu disse... Que o senhor já, assim, voltando aos mesmos temas mais de uma vez. Então, eu não me só recordo... pediria para ser mais objetivo. O senhor está tendo toda oportunidade, como o senhor mesmo destacou, agora, na fala do senhor, que eu estou deixando o senhor falar à vontade. A única coisa que eu peço é que o senhor seja mais específico. Eu não me recordo de ter me repetido, mas, de novo, como eu falei, ressaltei, inclusive, como justificativa, porque eu entendo que há limites para a autodefesa, embora a ampla defesa e o contraditório devam ser exercidos, idealmente, sempre apenas dentro do limite da lei, mas justifiquei ao senhor, inclusive, que há um discurso introdutório na denúncia e tudo mais, que fala sobre a democracia. E, ao meu entender, a violação de liberdades fundamentais, a violação de direitos mais básicos, como a liberdade de expressão, são, sim, pilares essenciais da democracia que não têm sido respeitados, paradoxalmente, dentro desse processo. E, como eu disse ao senhor, isso precisa ficar consignado não só nos autos desse processo, mas pela primeira vez a gente tem a oportunidade de ser acompanhado pela sociedade brasileira,
em nome do princípio da transparência. Então, por isso, eu fiz tanta questão de enfatizar esses pontos. Para concluir, ainda sobre a denúncia, há, como eu disse, apenas 3 elementos: delação do coronel Mauro Cid, o depoimento do general Freire Gomes e registro de entrada. O depoimento do general Freire Gomes está superado, ele esclareceu tanto no núcleo 1 quanto em termos de declarações juntados no núcleo 2, que ele jamais disse que eu estive nessa reunião, assim como as demais testemunhas de acusação e também os corréus, né, relacionados a esses fatos. Inclusive, Excelência, eu também não posso deixar de frisar que até me causa estranhamento o fato de eu estar no núcleo 2, eu passei aqui ouvindo, evidentemente, com todo respeito, o depoimento do colega, do delegado Fernando, mas assim, eu não entendi nada, porque toda a denúncia, toda a narrativa da acusação que me foi imputada está concentrada no núcleo 1. E nós não tivemos, inclusive, a oportunidade de inquirir os demais, ou interrogar os demais réus do núcleo 1, que eram pessoas relacionadas aos fatos que estão sendo investigados aqui, de modo que esse é mais um prejuízo que vem sendo causado à minha defesa. Também gostaria que ficasse consignado que o período em que eu passei na prisão, e aqui eu estou atestando a minha palavra, isso foi dito também por testemunhas, inclusive por uma testemunha que coletou isso de outras pessoas, parte do período em que eu passei na prisão foi feito em isolamento, após o período de triagem, numa cela sem iluminação, verificada pela psicóloga da unidade, verificada pelos funcionários da unidade, durante 10 dias. Enquanto o senhor relatou isso para o juiz corregedor? Há um juiz corregedor que vai mês, né? Excelência, eu não recebi visita do juiz corregedor, mas recebi visita da procuradora, que era corregedora dos presídios pelo Ministério Público, recebi visitas do TJ do Paraná, os funcionários, né, os servidores, isso foi relatado a eles também, a própria corregedoria do DEPEN, deputados estaduais que integravam a Comissão de Segurança Pública do Estado do Pará também estiveram lá e puderam averiguar esses fatos atestados, já, não só... Sim, fica registrado esse ponto já, o senhor já registrou, como o senhor falou, gostaria que fosse consignado. Vamos concluindo? Excelência, ainda não terminei sobre esse ponto, porque é importante, até para que... Não, o senhor já disse, ficou durante esse período, está superado, porque isso não consta da denúncia. Essa é a grande questão. Mas é parte da instrução. Eu estava preso, enquanto eu estava na solitária, inclusive, estavam tentando me corrigir. O senhor está dizendo que era solitária, então toda a descrição que está dando, quem está dando é o senhor. Sim, eu estou dando bem essa claro, descrição. A defesa tem todo o direito, e a defesa tem o direito até de falsear a verdade. Não estou imputando ao senhor. Não estou falseando. Deixando isso bem claro. Não estou falseando, apresentei testemunhas que atestaram isso. Absoluto. Nós não temos o crime de perjúrio no Brasil. Silêncio, só uma questão de ordem. Felipe, só um minuto. Silêncio, só uma questão de ordem. Agora a defesa técnica falando. Eu peço a máxima vênia a Vossa Excelência. Nós estamos aqui exercendo uma autodefesa em um processo extremamente complexo. Nós estamos doutor, falando de 78 está tendo todo o direito de falar. Por essa razão, estou deixando o réu falar. A questão é que está se estendendo muito em relação a isso. Ele não conclui. Excelência, há um injustiçado do tamanho de Felipe Martins, uma semana falando não seria... Sim, doutor, sim, sem problemas. O problema é que nós não temos uma semana de depoimento. O senhor sabe muito bem como funciona o processo. Eu peço vênia, Excelência, mas se necessário for, ficaremos um mês fazendo autodefesa. Vamos, senhor Felipe Martins, eu só peço a Vossa Excelência que tenha... Sim, doutor Jeffrey, eu já entendi. Eu vou conceder a palavra novamente ao réu Felipe. Eu estou tendo toda a paciência do mundo, doutor. É muito importante que a autodefesa em momento algum eu cortei a palavra de ninguém, quer dele, quer do senhor. A única coisa que eu acho que nós devemos prosseguir. Senhor Felipe, Excelência, por favor, eu peço que o senhor vá concluindo. Tudo bem, mas existem informações relevantes sobre isso. Como o senhor sabe, mas porque talvez... o senhor ainda vai ser inquirido pela PGR e pela sua defesa. Esses fatos podem ser explorados aí. Eu gostaria que me fosse garantida a palavra neste momento. Não, o senhor está tendo. Eu não estou cerceando a defesa de ninguém. Eu só estou querendo que o senhor vá concluindo. Eu estou concluindo, mas, por exemplo, eu não disse em momento algum, e é uma informação relevante para que se entenda o contexto, que o isolamento em cela sem iluminação é algo vedado pela Lei de Execução Penal no Brasil.
é algo, inclusive, considerado crime de tortura, caso seja constatado, e, como eu disse, foram feitos os registros para que, eventualmente, isso seja verificado. Essa cela na qual eu constei não dispunha de iluminação, como eu disse, algo vedado, e que configura privação sensorial, uma forma de tortura reconhecida pela Carta de São José de Costa Rica, por tratados internacionais, o senhor pode prosseguir, o senhor já deixou isso consignado. Excelência, gostaria de deixar consignado também que eu não entendo, inclusive, a pressa com que esse processo tem sido tocado. Eu não entendo a pressa, por exemplo, com que essa instrução foi marcada durante a fase enquanto a gente está no recesso. Então, são problemas que precisam ser registrados, não só pela defesa técnica, como têm sido registrados, mas para que eu próprio diga que os meus advogados estão indo até o limite que eles podem, mas que esse limite não tem sido suficiente. Eu não acredito, eu não sinto que a minha defesa tem sido plenamente realizada, não em decorrência do trabalho dos meus advogados, que, como eu disse, é um trabalho heróico, mas em decorrência de todas essas dificuldades, de todas essas restrições que têm sido impostas e que é importante que se conseguirem. Esse é um assunto importante para esse processo. Afinal de contas, como eu disse, a denúncia abre com um relato, com uma introdução, com um discurso sobre viu a como democracia. O senhor é circular? É isso que eu estou apontando. Por isso que eu peço que o senhor vá concluindo. Eu trago sempre esse discurso para justificar o porquê de eu estar apresentando um contraponto a esse discurso. Porque se esse discurso ele tem essa natureza, evidentemente ele pode ser contestado. Ele pode ser contestado, por exemplo, no utilitarismo, que acredita que uma pessoa ficar na Felipe, por favor, aqui não é momento para ficar dando aula sobre o que é utilitarismo ou não, o que é pragmatismo. A denúncia era momento para a PGR. Vamos concluir, por favor. Excelência, aqui esclareça para mim. Fatos. O réu fala sobre fatos. Excelência, esclareça para mim só para que eu possa, então, compreender o escopo da minha fala. Cabia à Procuradoria-Geral da República dar aula na denúncia, discorrer sobre democracia? Doutor, isso não compete a mim. Mas a minha palavra compete ao senhor, o que eu posso e o que eu não posso falar. Não, eu não estou dizendo o que o senhor pode e o que o senhor não pode. E o senhor vai concluir ou não, por favor? Porque o senhor o interrogado não sou eu, o interrogado não sou eu, o interrogado é o senhor. Eu estou apresentando a justificativa de que o meu discurso está sendo feito em decorrência de um discurso apresentado pela acusação. Sim, então o senhor, por favor, prossiga e chegue a uma conclusão. Em respeito à paridade de armas, se a acusação pode fazer um discurso dessa natureza, a defesa também pode fazer. Ou não temos mais paridade de armas. Mas, enfim, como o senhor disse, nós podemos, então, prosseguir. Haverá aí a oportunidade dos meus advogados fazerem perguntas ainda, e há muitos outros fatos a serem esclarecidos que, com a orientação, com as perguntas e guiamento deles, talvez fique mais fácil de esclarecê-los. Passo a palavra à Procuradoria-Geral da República. Obrigado, senhor Felipe Garcia Martins Pereira, pela compreensão, já que precisamos prosseguir com o interrogatório. Então, passo a palavra à Procuradoria-Geral da República. O senhor teve contato com essa minuta? Contato algum, tive notícia disso pela imprensa, jamais ouvi falar, inclusive não tive contato, é importante deixar claro desde o início, nem mesmo pelos autos, porque, segundo o colaborador, segundo o delator, essa minuta não existe nos autos, né, a minuta que ele me atribui, inclusive não existe nos autos nenhum documento com as características que são dadas a ele pela Polícia Federal. Ele fala ali que eram mais de 10 páginas só de considerandos, ele fala que havia a previsão de prisão de autoridades, e como o senhor conhece bem os autos também, o senhor saberá que não existe nenhum documento com esses elementos, nem com 10 páginas de considerandos e muito menos com previsão de prisão de autoridades. Esse documento não existe nos autos, o colaborador confirmou isso, então posso afirmar com total segurança que não só não tive contato com essa minuta antes, como não tive durante este processo. Por isso, inclusive, a minha defesa tem insistido em chamar essa minuta de minuta fantasma. E assim como houve a viagem, né, que não ocorreu e que levou a toda essa celeuma que o senhor já mencionou, há também uma minuta que jamais apareceu, que nunca foi juntada aos autos, mas que tem trazido aí também outros danos, né, de outra natureza.
O senhor esteve em alguma reunião em que estiveram presentes o general Freire Gomes, almirante Almir Garnier Santos e o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira? Que eu não estava nessa reunião do dia 7 e que, na verdade, eu nunca me reuni com comandantes militares, com comandantes de forças, mesmo com outros militares, até porque, se o senhor consultar a imprensa, o senhor verá que ao longo desses 4 anos, há ali uma enorme quantidade de matérias, dizendo, inclusive, que não havia uma boa relação entre os militares e a minha pessoa. Então, que a próxima pergunta seria essa, que segundo consta, o senhor teria lido considerandos, Segundo não consta na delação. esteve, Segundo consta sim, na delação do coronel Mauro Cid, né? Como eu disse, as 2 testemunhas de acusação, os corréus relacionados aos fatos, dizem que eu não estava, como eu digo e reitero aqui que eu não estava. Não participei de nenhuma reunião sobre minuta, mesmo nos contatos que eu tive com o presidente da República naquela época, não houve qualquer tipo de contato, consulta, qualquer conversa formal ou informal sobre algo dessa natureza, sobre algo minimamente relacionado a atos que pudessem ser considerados inconstitucionais ou antidemocráticos ou atentatórios às instituições. Felipe, é muito importante deixar consignado isso, porque você não vai tomar mais 50 anos como a PGR queria que você tomasse. Os 3 únicos documentos oficiais de diário oficial foi você que trouxe ao processo, que você não viajou, que dia 7 você não esteve na Alvorada e que dia 19 você não esteve na Alvorada? Todos trazidos pela minha defesa técnica. Os documentos que a PGR que quer te colocar na mesma masmorra que te colocaram por 6 meses, são documentos oficiais publicados em diário oficial? Não. Não estão disponíveis no Diário Oficial, não estão disponíveis ao público e não foram confrontados com nenhuma versão oficial até este momento em que nós juntamos esses documentos que estão disponíveis, inclusive em fontes públicas, em fontes abertas, para qualquer pessoa que queira fazer essa consulta. Felipe, para a gente finalizar, o que você espera agora que você conseguiu provar a tua inocência, que o Brasil está vendo pela televisão, está televisionado os seus documentos oficiais que acabaram com esse castelo de areia? Agora que você provou a tua inocência, o que você espera desse processo, Felipe? Eu espero justiça, eu espero que isso seja levado ao debate público desde o primeiro momento, desde o momento da minha prisão, eu tenho buscado a luz. Eu tenho tentado solicitar para que eu pudesse dar entrevistas, para que eu pudesse me expressar, porque eu sabia, como sei, que o momento que eu pudesse lançar luz sobre os fatos, todo o país ia se dar conta de que eu estou sendo acusado justamente, de que eu fiquei preso injustamente por mais de 6 meses por uma viagem que eu não fiz, que eu me tornei réu injustamente por uma minuta que não existe, com base na palavra de um delator que muda a todo momento as suas versões, as suas declarações, e que infelizmente me parece acuado, acovardado e preferiu optar por esse caminho. Então, assim, eu espero, de fato, justiça. Eu entendo que há problemas graves nesse processo, desde a fase de inquérito, de modo que, se nós perseguirmos esse trajeto, talvez a contaminação inicial tenha se dado com o Mauro Cid, mas depois também com os relatórios parciais da Polícia Federal, que trazem ali informações desencontradas que foram desmontadas aqui ao longo desse interrogatório, que eu só fui denunciado porque não havia explicações suficientes para justificar uma prisão de 6 meses sem indiciamento, sem denúncia, por causa de uma viagem que não ocorreu e que está provado e reprovado que não ocorreu. Hoje a própria Polícia Federal admite isso, a PGR admite isso, acredito que o próprio juízo admita isso. Essa viagem não ocorreu, mas me custou 6 meses na prisão, inclusive 10 dias em solitário. Felipe, eu quero deixar consignado aqui, público e notório, eu tenho muito orgulho de fazer parte da tua defesa, tenho muito orgulho de te defender, você é um homem honrado, tenho muito orgulho de você, então quero deixar aqui consignado, tá? Que você merece todo o meu respeito e o respeito que conquistou de todo o Brasil. Você é realmente um homem honrado e eu quero deixar isso aqui registrado. Excelência, com muito respeito, a defesa de Felipe G. Martins devolve a palavra ao juízo com muito respeito, sem mais, muito obrigado. Obrigado, Dr. Jeffrey. Eu agradeço. Eu sou Felipe Garcia Martins Pereira. Tão confusa que na hora que você diz não pode calar o Bolsonaro, você vira bolsonarista. Quer dizer, então é uma maluquice, né? Você fica num mundo em que você ou só pode, tem que defender o Supremo, qualquer coisa que o Supremo faça, porque ele está do lado do bem. E você tem que ficar com o bem sempre. Também não é assim. Democracia não é assim.
Então, a gente tem que dar uma reorganizada nesse nosso sistema, porque está muito ruim, muito confuso. Tão confusa quanto a decisão do Alexandre, porque exatamente é isso, é tudo subjetivo. Tudo subjetivo. E de uma pessoa, não é de 11 ministros. É uma pessoa. Aí ele toma a decisão. Se a maioria do plenário discordar, não pode discordar, porque está desmoralizando o Supremo. Então, onde é que a gente vai parar? Essa solidariedade cega a um erro, a um possível erro. Não há um debate, não há uma discussão, todo mundo apoia qualquer coisa que o Alexandre de Moraes faça, porque ele representa o bem. Agora, Merval, é porque o Brasil ele é acostumado a defender pessoas e não princípios. Por exemplo, eu defendo a liberdade do juris esperneandi. Juris esperneandi é você espernear, é absurdo, não sei o quê. Alguém esperneou mais do que o Lula naquele processo que ele sofreu na Lava Jato? Não, é um direito dele. O Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. Está fazendo juris esperneandi. Que é um direito dele também. Que é um direito dele. Claro. Então, se o Lula tem direito, o Bolsonaro também tem direito. Claro. Mas no Brasil, as pessoas que gostam do Lula acham que o Lula tem direito, mas que o Bolsonaro não tem direito. E as pessoas que gostam do Bolsonaro acham que o Bolsonaro tem direito e o Lula não tem direito. Mas isso é torcida. O que a gente está se tratando é de juris esperneandi. A ideia de que tem uma política fiscal responsável não para em pé. O próprio governo admite isso. Quer dizer, a projeção, vou pegar aqui, aproveitar que eu estou com o meu caderno em mãos, tá? Saiu o relatório de projeções fiscais na semana passada. Né, que o Tesouro que produziu, de novo, não sou eu quem está falando é o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional fala com todas as letras que, para fechar as contas do ano que vem, eles precisam de mais 86 bilhões de reais em receita. Então, você vai fazer, isso te parece com uma gestão fiscal responsável ou não? Né? E não adianta botar a culpa no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou 2 anos e meio. Né? O que tinha que pagar de precatório que não foi pago em 2022 já foi pago em 2023. Então, assim, agora o jogo é seu. Você, quer dizer, cada um assume os seus BOs nessa história. E o BO desse governo é um BO custoso, 200 bilhões a mais de gasto. Aí sai correndo, catando cavaco atrás de receita. Não tem nada de gestão fiscal responsável nessa história. Tanto que a gente está nessa briga ali de cobrar troco de 20 bi ano de IOF, que foi uma barbaridade, vai causar uma disrupção enorme em mercado de crédito. Mas por quê? Porque os caras não conseguem botar as contas em dia. A decisão do Alexandre de Moraes, ela não esclareceu nada. Ela seguiu extremamente confusa. O que ela parece querer dizer é que o Bolsonaro não pode se manifestar de maneira a agir para criar obstáculos à justiça, né? Instando autoridades estrangeiras, no caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a intervir ou fazer ameaças ao governo brasileiro ou à justiça brasileira. No que é muito, isso seria muito razoável. Mas ele mistura isso com a impossibilidade do Bolsonaro se manifestar e de que usos dessa manifestação por terceiros possam ser utilizadas. Isso permite uma interpretação tão ampla que realmente se aproxima de uma censura, cria uma possibilidade de um julgamento extremamente subjetivo por parte do juiz, do que se enquadra, do que não se enquadra. Por exemplo, o exemplo que ele disse que violava essa determinação, que foi o Bolsonaro mostrar a tornozeleira eletrônica, não dizia nada. Era só ele reclamando que ele achava que aquilo era indigno. É uma manifestação, me parece razoável, pode concordar ou discordar, mas uma manifestação razoável. E ele alega que o uso que foi feito disso para instar as autoridades, por terceiros, o uso que foi feito dessas imagens, por terceiros, para instar autoridades estrangeiras a ameaçar a justiça, é complicado. Essa triangulação aí, pressupondo que qualquer uso por terceiros faz parte de uma milícia organizada, eu acho perigoso porque é muito subjetivo, não é bem estabelecido. Melhor seria se essa determinação do Alexandre simplesmente dissesse, não pode tentar obstruir a justiça. E aí, com casos muito concretos, muito comprovados de articulação, aí sim ele poderia determinar a prisão do Bolsonaro. Ou não? O senhor é a favor do tarifaço imposto por Trump? Olha, não dá para falar sim ou não nessa resposta, porque eu como brasileiro, obviamente, que eu não gosto, né, de ver os nossos empresários
que geram emprego aqui no Brasil, passando por uma situação de dificuldade que não foi provocada por eles. Foi provocada por Alexandre de Moraes e por Lula. Então, nesse aspecto, é óbvio que eu não fico feliz, mas eu entendo que a gente tem que ter uma visão muito mais ampla. Esse cenário todo que eu estou narrando para você aqui, a gente está falando de liberdade, a gente está falando de democracia. E qual o preço que nós vamos continuar pagando para bancar as sandices, as maluquices de Alexandre de Moraes, que a pretexto de defender a democracia, está destruindo a nossa democracia? É um preço muito mais alto do que qualquer empresário possa pagar nesse momento de taxação de 50%. Porque é só a gente olhar para o lado, a gente não pode achar, Capelli, que as coisas nunca vão acontecer com a gente. Pergunta para os venezuelanos se há 20 anos eles imaginavam que hoje a maioria deles, grande parte dos venezuelanos, estariam passando fome, teriam que fugir do seu país para fugir da fome, fugir da opressão, fugir da perseguição, fugir da miséria. Ninguém acreditava que a Venezuela chegaria nesse ponto. É o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, um país riquíssimo em recursos naturais. E, no entanto, más escolhas fizeram a Venezuela chegar nesse ponto. Se você for lá em Pacaraima, em Roraima, tem o fluxo migratório, continuam vindo milhares de pessoas todos os dias a pé da Venezuela para fugir para o Brasil. E a gente aqui no Brasil, vamos fugir para onde? Vamos atravessar o mar e chegar na Europa? Pelo que o senhor está falando então, senador... Não, só para concluir sobre o seu contra a favor a questão do Trump. Então, assim, eu acho que a gente tem do tarifaço, que... Que tem esse pano de fundo, esse contexto muito maior, que, mais uma vez, está fácil resolver. E eu não vejo nenhuma possibilidade do Trump voltar atrás nisso. É o que eu falo, Capelli. O que o Lula está fazendo? Ele está sendo chamado para o ringue com o Anderson Silva, com o José Aldo, com o Popó e o Mike Tyson para sair na porrada com ele. E ele está querendo subir no ringue e brigar com os quatro ao mesmo tempo. É óbvio que é uma situação desfavorável para o Brasil. Mas, repito, o caminho está aqui nas nossas mãos. Se a gente consegue aprovar a anistia, já é uma sinalização. Olha, estamos buscando aqui com os nossos próprios meios voltar à normalidade no Brasil. Essa é uma questão que eu acho importantíssima. A outra questão que eu acho importantíssima que vai estar na mesa do Trump é a questão da liberdade de expressão. O Alexandre de Moraes acabou de tomar há poucos dias outra decisão contra o Rumble, a plataforma americana, querendo obrigar a Rumble a tirar do ar um perfil de uma cidadã americana que estava postando numa rede social que nem tem no Brasil mais. Olha o nível de maluquice do cara. Olha como é que ele está fazendo a interferência, ele é que está atacando a soberania dos Estados Unidos. A liberdade de expressão dos Estados Unidos é a primeira emenda da Constituição deles. Isso é sagrado para eles. Então, o Alexandre de Moraes está dando motivo sem parar há muito tempo para que os Estados Unidos tomem alguma medida, usando com base a lei deles, contra o Alexandre de Moraes e contra o nosso país também. E, por outro lado, a gente vê que tem a questão do Lula, que a todo momento provoca os Estados Unidos. Ele simplesmente está abdicando de um comércio multilateral, que inclui, obviamente, os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial, para focar para a China. E a China que não é nenhuma referência de liberdade de expressão, de negociação. Mas, senador, para país do mundo. A migração do foco de parcerias comerciais, de reuniões diplomáticas do Brasil para a China, isso é suficiente para que Trump aplique sanções ao governo brasileiro? Olha, a partir do momento que o Trump começa a falar, que o Lula começa a falar, nós temos que discutir uma outra moeda que não seja o dólar para ser o padrão internacional de negociação. A partir do momento que o Lula sinaliza para a Rússia o tempo inteiro contra o que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. A partir do momento que o Lula manda o vice-presidente da República, senhor Geraldo Alckmin, que papelão, para ir na posse do ditador do Irã, aquela foto clássica do Geraldo Alckmin ao lado de vários ditadores no mundo, para representar o nosso Brasil. Boa parte já morreu ali. Boa parte já morreu porque eram realmente terroristas, morreram em confronto, inclusive, né, com os Estados Unidos atacando bases nucleares e combatendo o terrorismo naquela região do Oriente Médio. Quando o Lula aceita atracar aqui no Brasil um navio do Irã, para fazer o quê? E logo na sequência, houve aquele bombardeio às fábricas lá no Irã para fazer bombas atômicas. Quer dizer, dando a entender que os caras atracaram aqui para ter alguma coisa com relação à energia nuclear e foram para lá. Esses fatores, na sua opinião... Isso tudo, na minha opinião,
É um conjunto de coisas que, aliadas à grande identidade que o Trump tem com Jair Bolsonaro. Por que a identidade? Isso é muito forte, né, na psicologia humana. São pessoas que eles foram perseguidos em seus países pelo judiciário, pessoas que atravessaram uma pandemia dentro do seu governo, pessoas que a oposição tentou eliminar, que sofreram atentados contra as suas vidas, né, o Bolsonaro com a facada e o Trump com um tiro que raspou a sua orelha, e pessoas que sempre se respeitaram como chefes de nações. Então criou-se ali essa identidade do Trump com o Bolsonaro. Então esse conjunto de fatores, Alexandre de Moraes e Lula, responsáveis por esse tarifaço, e fazendo com que os Estados Unidos colocasse o Brasil na mesma prateleira da Venezuela. Mas essa identidade que ele tem com o presidente Bolsonaro, o caminho está muito fácil para mim aqui, pelo menos na minha percepção. As cartas estão aqui na mesa, é muito simples de resolver. O senhor não acredita que o tarifaço, não as sanções a ministros do STF, mas o senhor não acredita que o tarifaço pode afastar o apoio de parte do segmento conservador, tendo em vista que o próprio agronegócio, que é historicamente um apoiador de Jair Bolsonaro, será muito prejudicado? O senhor não teme essa consequência? Olha, isso aí eu aprendi com meu pai, que a gente não deve fazer política preocupado com voto. A gente tem que fazer política preocupado em fazer a coisa certa. E a coisa certa a fazer nesse momento, repito, já deveríamos ter feito muito antes de ter essa situação toda com o governo Trump, que é a anistia, que é resgatar nossa liberdade de expressão na internet, que é defender a liberdade de imprensa. Essa punição ao Bolsonaro, a gente vai entrar nela já, pune também a imprensa, pune o seu trabalho como jornalista, pune o trabalho dos veículos de comunicação que não podem entrevistar uma liderança política, a maior liderança política do nosso Brasil. Então isso tudo, Capelli, está muito acima de a gente ficar preocupado com se isso vai pegar mal, vai pegar bem com o eleitor. O Lula governa fazendo pesquisa, porque ele não é um cara autêntico, não é um cara verdadeiro. O Lula está cagando para o Brasil. Ele quer saber o que dá mais ibope para ele tentar recuperar essa imagem que ele está hoje completamente descredibilizada. Então, nesse primeiro momento, pode ser que haja um voozinho de galinha nele, melhore alguma coisa na imagem dele, mas as pessoas vão continuar passando fome. Quem recebe Bolsa Família vai continuar tendo seu benefício cortado. É um governo que está gastando loucamente e criando uma insegurança jurídica no Brasil que afasta os investidores, que é quem gera emprego nesse Brasil. Então, não vai ser isso que vai recuperar a imagem do Lula. E outra, como eu sei que ele não vai ter capacidade de resolver essa questão com os Estados Unidos, e repito, insisto, Capelli, na volta do recesso agora, que agora no começo, na primeira semana de agosto, o Congresso vai ter um papel fundamental para resolver essa questão, porque o Lula não tem competência. O Lula não tem capacidade, ele não quer resolver. Ele está achando que está bom. Congresso, só para concluir, ele está achando que está bom do jeito que está. Ele está achando que está resgatando sentimentos de patriotismo. Um cara que ajudou a fundar o Foro de São Paulo, Capelli, que deu dinheiro público do Brasil aí para fomentar e ajudar países, né, que são que tinham candidatos do espectro político do Lula. Um cara que bota ali aquela internacional comunista para tocar em evento do partido dele, do PT, em vez de botar o hino do Brasil. Sempre ignorou o verde e o amarelo, agora está dizendo que é patriota. Então isso não vai acontecer. Ele não vai continuar, ele não vai ser apropriado dessa bandeira de jeito nenhum, porque o povo não cai mais nas mentiras dele. Agora, senador, o senhor tem a todo momento falado das atribuições do Congresso Nacional. Rio de Janeiro. O senhor vislumbra alguma possibilidade, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de que Bolsonaro não vá para a cadeia por uma condenação na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, primeira turma composta por Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O ex-presidente Jair Bolsonaro já pediu o afastamento de 3 dos 5 ministros, ou seja, ele pediu o afastamento da maioria. Tem algum cenário que vocês vislumbrem que Bolsonaro não vá para a cadeia? Se nós tivéssemos uma democracia, certamente esses juízes seriam suspeitos para julgá-lo. Não poderiam participar do julgamento dele. Até ontem o Zanin era advogado do Lula. Acabou de ser colocado lá, né, pelo Lula. O Flávio Dino declaradamente disse que o Bolsonaro era o demônio na terra. Alguém que tenha, inclusive, ação contra o Bolsonaro por alguma coisa que o Bolsonaro falou, e o Flávio Dino acionou ele na justiça. Quer dizer, é um julgamento que está sendo feito em que há um senso geral de que ele vai ser condenado, não pelo que está no processo, mas por quem vai julgá-lo. Eu pergunto, isso é democracia aonde?
Então, Em lugar nenhum do mundo isso é uma democracia. É óbvio que isso aí... Então o ex-presidente acredita que o caminho é a condenação. Não, assim, não é isso. O que eu vou falar para você? Mais uma vez, felizmente, eu não fico feliz com relação à taxação de 50%. A gente vai entrar nesse assunto. Mas, por outro lado, felizmente, graças a Deus, o que o Zanin não conseguiu lá atrás, de buscar um remédio fora do Brasil para cessar as violações de direitos humanos, o Trump está nos dando um remédio agora que pode cessar essas violações de direitos humanos. E como a previsão é que no dia 1º de agosto essas sanções comecem a valer e logo na sequência volta o Congresso Nacional do recesso parlamentar, eu tenho a convicção que o Congresso sim pode fazer alguma coisa. Eu digo que nós aqui no Brasil é que temos que resolver os nossos problemas. Já tínhamos que estar fazendo isso muito antes de ter qualquer sanção por parte do governo americano. E a gente vai sim na semana que vem. Falei ontem com o nosso líder Rogério Marinho. Na segunda ou na terça-feira vamos fazer algumas reuniões, vamos bater um papo para traçar qual vai ser a nossa estratégia aqui no Congresso Nacional para tentar começar a resgatar a normalidade e democracia no nosso país. Quais seriam esses primeiros passos? Tem projetos que já estão sendo colocados. Eu acho que o primeiro, obviamente, é a questão da anistia, em que hoje não é pautada porque há ameaças do Alexandre de Moraes de que o Supremo vai declarar inconstitucional se a anistia for aprovada no Congresso. Você vê a que nível a gente chega, Capelli. O Congresso tem que pedir permissão, tem que pedir por favor para o Alexandre de Moraes para deixar o Congresso cumprir o seu papel constitucional, que é competência exclusiva nossa aqui, votar uma anistia, como sempre aconteceu na história do nosso Brasil, e não faz porque tem essas ameaças. Contudo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, não tem pautado o PL a despeito dos pedidos da oposição. Por isso que eu falo que temos um prazo ainda, agora no mês de agosto, para tomar algumas medidas que possam sinalizar que o Brasil está voltando a alguma normalidade, que a gente possa chamar, possamos voltar a ter orgulho de dizer que a gente vive numa democracia. Uma delas é a anistia, e tem outras coisas que eu defendo, e aí eu não sei como é que vai ser a conversa no nosso núcleo primeiro, e depois com os presidentes das duas casas, Capelli. Mas a gente tem que discutir questões como essa. A determinação proíbe Bolsonaro de se manifestar sobre assuntos inerentes à investigação, mas não que terceiros digam o que Bolsonaro tem dito. Então, o que ele falou exatamente para o senhor, senador, nessa conversa que o senhor teve ontem sobre essa determinação de Alexandre de Moraes? O Capelli, é uma decisão horrorosa. Mas foi isso que Bolsonaro lhe disse? É uma decisão que inaugura aí um novo período de censura prévia no Brasil. A gente sabe que o Alexandre de Moraes, o que ele quer desde o início, esse processo que meu pai está passando, que não é um processo, é um linchamento, é uma perseguição, está com a sentença pronta muito mesmo antes de começar. Todo mundo sabe disso. E eu acho que o Alexandre de Moraes precisa, sim, de uma ajuda profissional, Capelli. Ele está precisando, ele não está nas suas faculdades mentais normais. Eu acho que ele precisa de uma internação compulsória. É uma pessoa que está obcecada por Bolsonaro, que atropela a Constituição a todo momento para atingir o seu objetivo de prender o Bolsonaro. E sabe aquele cara que é viciado em crack, em que não está mais em condições de decidir se ele tem que ser internado ou não, a família tem que tomar uma decisão por ele, para fazer uma internação compulsória? Eu acho que o Alexandre de Moraes, na minha percepção, é que ele está nessa fase. Ele não percebe mais que ele está doente e caberia à família. Fica aqui a sugestão para a família do Alexandre de Moraes, pede para ele tirar uma licença, vai procurar um psiquiatra da confiança dele, um psicólogo, fazer uma terapia. Eu já fiz terapia também, é importante, funcionou muito para mim, né? Te abre os horizontes ali, você consegue entender o que é que, no fundo, acaba te motivando a tomar algumas iniciativas na sua vida, muitas vezes que você, em condições normais, não tomaria. E infelizmente, o que está acontecendo é que ele está com essa obsessão, ele parece que não tem mais nenhum processo na mão dele, o Supremo. O país está aí com seríssimos problemas, com o Supremo toda hora tomando medidas que, no meu ponto de vista, também interferem em executivo, interferem no legislativo. E esse processo com o Bolsonaro é conduzido por ele de uma forma muito covarde. Senador, quando o senhor fala de questões mentais envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, o senhor usa uma figura de linguagem ou é algo concreto? Não, senhor... concreto. Eu acho que... Qual seria? Eu acho que ele tinha que procurar uma ajuda profissional, sim, Qual seria médica. o problema? Ele tá tomando decisões, ele não se enxerga mais uma pessoa como um juiz. Ele deu uma decisão agora aí, que a gente vai entrar nela daqui a pouco. A justiça é cega, mas
não é tola. E ainda cometeu um erro de português ridículo, né? O mas, que deveria ser o certo, ele escreve mais, com i. Quer dizer, eu acho que não é ele que faz as decisões, mas ele, acredito eu que pelo menos ele revise isso. Em um erro de português desse, ele não está enxergando nem isso mais. E quando ele fala que a justiça é cega, a analogia que eu estou fazendo, Capelli, do Alexandre de Moraes, é que ele parece aquele pirata. O que é o pirata? Aquele cara que age fora da lei e que acha que por ter um olho numa terra de cegos, ele é rei e ele pode fazer o que ele quiser. Isso é uma tirania que a gente está passando aqui no Brasil agora. Então eu sugiro fortemente que a família dele o ampare e sugira isso, para que ele possa voltar ao normal, porque o que ele está fazendo ultrapassou todos os limites há muito tempo. E esse modus operandi, eu vou entrar na decisão que ele deu hoje, em que algumas pessoas estão dizendo que o Bolsonaro está autorizado a dar entrevista, tá, mas não está. Porque esse modus operandi, a metodologia do Alexandre de Moraes, de censurar e de fazer com que as suas decisões em alguns processos alcancem terceiros que não tem nada a ver com isso, às vezes alcancem o Brasil inteiro, não é de agora. Ele já vem fazendo isso há muito tempo. Todos vão se lembrar que nas eleições de 2022, ele simplesmente proibiu o Brasil inteiro de usar o X. Lembra? De fazer postagens em redes sociais. Pessoas que não foram citadas, que não estão no processo, que não tem nada a ver com nada, ele simplesmente acha que está no direito de dar uma canetada. E ele, acreditando que ele está defendendo a democracia, ele está destruindo a democracia. Então, esse modus operandi de tomar decisões que interfiram em terceiros não é de agora. Ele deu várias nesse sentido. Inclusive, o que traz os Estados Unidos para a conversa foi mais uma decisão dessa, que ele, para dar alguma punição à rede X, que o Elon Musk tinha acabado de comprar, ele simplesmente bloqueia. Primeiro ele coloca o Elon Musk de investigado no inquérito de fake news. Depois ele faz o bloqueio da Starlink, que é a empresa que coloca no ar na internet o X. Para bloquear o X, ele bloqueia uma parte da Starlink, bloqueia as contas do X para atingir o Elon Musk. Quer dizer, onde é que está escrito? Que lei que ampara esse cara para tomar uma decisão como essa? Pessoas que não são citadas no processo e a todo momento ele quer porque quer que as pessoas vão para lá e participem desse processo à revelia. Ele fez isso agora com pessoas do Rio de Janeiro. Ele pega pessoas que estão sendo investigadas, que na minha cabeça já estão pré-condenadas por ele há muito tempo, e a pessoa, aconteceu com a Vanessa lá de Ji-Paraná, aquela senhora, uma funcionária pública lá em Rondônia, que tem 6 filhos pequenos. O marido, obviamente, já condenado a 14 anos de prisão, ele sai do país, eu não sei onde ele está, ela está lá bancando sozinha. E o que Alexandre de Moraes faz? Ele bloqueia as contas da mulher desse investigado, uma funcionária pública. Quer dizer, ele corta o pão, o alimento de 6 crianças para atingir esse objetivo vil dele de acertar essa pessoa. Fez agora de novo, Capé, vou tentar ser mais objetivo. E ele fez agora de novo com a Heloísa, com a esposa de Eduardo. Ao que tudo indica, o que eu estou entendendo aqui, ele bloqueou as contas da Heloísa, a esposa de Eduardo, que não tem absolutamente nada a ver com o processo não investigada, não tem militância política. Ela, inclusive, usa as redes sociais dela para fazer algumas propagandas, ou seja, ela ganha algum dinheiro para dentro da sua casa, para levar a comida para os seus filhos, dessa forma. E, por fim, essa decisão que ele toma hoje, em que ele, na prática, ele proíbe, ele censura previamente o presidente Bolsonaro. Diz que pode dar entrevistas, mas se o senhor conversou com o seu pai, o ex-presidente, após o seu regresso ontem ao Brasil, e como ele ficou após a determinação de tornozeleira eletrônica e também essa questão das entrevistas também, né? Tendo em vista que Alexandre de Moraes proferiu uma decisão hoje, afirmando que Bolsonaro pode dar entrevistas, mas que não sejam publicadas nas redes sociais, nem dele nem de terceiros, e também que não pode haver manifestação dele sobre assuntos inerentes à investigação. Bom dia, senador Flávio. Como é que foi a sua conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, já boa tarde, Capelli. Boa tarde. Eu quero também pedir aí, agradecer a paciência de quem está nos esperando até agora, que divulgue aí essa entrevista, esse link, que vamos falar sobre vários assuntos importantes agora. Já tinha gente aqui achando que tinha alguma medida judicial do Supremo para derrubar o Metrópolis, já que a gente está dando uma entrevista, isso agora virou moda no Brasil, você dá entrevista, há uma censura prévia vigente no país. Eu, num primeiro momento, quando houve a determinação absurda do Alexandre de Moraes, então estamos vivendo mais um dia triste para a democracia brasileira,
quando ele resolve colocar uma tornozeleira eletrônica no meu pai, no Bolsonaro. Obviamente que assim que eu consegui falar com ele, já que o telefone dele foi apreendido nessas circunstâncias, ele me pareceu, né, muito chateado, obviamente, constrangido, se sentindo humilhado, mas estava tranquilo e me disse que já começava a haver um movimento ali de parlamentares, em especial de deputados federais, de retornarem para Brasília para, enfim, começar a entender o que está acontecendo e qual medida que nós poderíamos tomar enquanto parlamentares. Então, naquele primeiro momento, ele me disse que não precisava voltar ao Brasil. Eu estava lá com a minha família, num recesso. Brasília estava em Portugal. Em Portugal. Brasília está vazia por causa do recesso. E, enfim, aí minha família, estava lá com a minha família e logo na sequência, quando veio essa ameaça do Alexandre de Moraes de prendê-lo por causa de uma fala que ele fez, não foi nem uma entrevista, na verdade, né? Quando estava saindo aqui do plenário da Câmara dos Deputados, junto com muitos parlamentares, ele fala com a imprensa que estava ali esperando, questionando, querendo uma palavra, querendo entrevista, mas não foi uma entrevista em si. O Alexandre de Moraes vai e dá 24 horas para a defesa do presidente Bolsonaro se manifestar sobre por que teria descumprido a decisão judicial dele. E aí, nesse momento, eu tomei a decisão de voltar para o Brasil, estou aqui agora, estive ontem com ele na casa dele. Óbvio que o primeiro... Como foi a conversa? O Capelli, o primeiro momento é óbvio que é de dar-lhe um apoio moral, né? E ele é uma pessoa muito, muito firme, muito forte, né? Mas nunca foi o hábito dele enquanto pai de ser muito afetuoso com o filho, né? Ele uma pessoa sempre dura, ele ama do jeito dele, né? E percebi que logo no cumprimento, um aperto de mão mais forte, um abraço um pouquinho mais apertado e demorado, como quem diz, pô, obrigado que você está aqui, porque nesse momento difícil, tudo que ele precisa é de um apoio, né, de um abraço, de um carinho, de uma palavra que dê esperança para ele. Então já cheguei, a Michelle estava lá com ele também, né, a gente começou a assistir o jogo do Palmeiras contra o Fluminense, né, nesse momento, né, que ele é palmeirense, né, e, enfim, começamos a conversar, a trocar ideia, e ele falou sobre... Ele bastou, obviamente que ele tá abalado, ele não demonstra, mas a gente sabe que ele tá ali abalado, Capelli, mas, enfim, sempre com a cabeça muito erguida, sabe? Aquela consciência de uma pessoa que sabe que não fez nada de errado, que está sendo perseguido e está na mão de Deus como é que isso tudo vai se encerrar, vamos dizer assim. A determinação... A gente sabe que o Alexandre de Moraes, o que ele quer desde o início, esse processo que meu pai está passando, que não é um processo, é um linchamento, é uma perseguição, está com a sentença pronta muito mesmo antes de começar, todo mundo sabe disso. E eu acho que o Alexandre de Moraes precisa, sim, de uma ajuda profissional, Capelli. Ele está precisando, ele não está nas suas faculdades mentais normais. Eu acho que ele precisa de uma internação compulsória. É uma pessoa que está obcecada por Bolsonaro, que atropela a Constituição a todo momento para atingir o seu objetivo de prender o Bolsonaro. E sabe aquele cara que é viciado em crack, em que não está mais em condições de decidir se ele tem que ser internado ou não, a família tem que tomar uma decisão por ele, para fazer uma internação compulsória. Eu acho que o Alexandre de Moraes, a minha percepção, é que ele está nessa fase. Ele não percebe mais que ele está doente e caberia a família. Fica aqui a sugestão para a família do Alexandre de Moraes, pede para ele tirar uma licença, vai procurar um psiquiatra da confiança dele, um psicólogo, fazer uma terapia. Eu já fiz terapia também, importante, funcionou muito para mim, né? Te abre os horizontes ali, você consegue entender o que é que, no fundo, acaba te motivando a tomar algumas iniciativas na sua vida, muitas vezes que você, em condições normais, não tomaria. E infelizmente o que está acontecendo é que ele está com essa obsessão, ele parece que não tem mais nenhum processo na mão dele, o Supremo. O país está aí com seríssimos problemas, com o Supremo toda hora tomando medidas que, no meu ponto de vista, também interferem no Executivo, interferem no Legislativo. E esse processo com o Bolsonaro é conduzido por ele de uma forma muito covarde.